Este é o berço dos robôs humanoides, androides de aparência hiperrealista, com pele sintética, articulações complexas e até empatia programada. Hoje no canal Processo Industrial, você vai entrar em uma das fábricas mais avançadas do planeta e conhecer passo a passo como nasce um robô humanoide de última geração. O esqueleto artificial. Antes que um robô humanoide seja capaz de caminhar, se mover ou é preciso dar forma ao que sustentará todas essas funções, o esqueleto. Essa é a base estrutural de toda a máquina, uma verdadeira engenharia de precisão. Diferente do esqueleto humano, feito de ossos e cartilagens, o esqueleto de um robô é construído com uma combinação de ligas metálicas leves, suportes reforçados e juntas articuladas projetadas para simular com exatidão os movimentos naturais do corpo humano. Tudo é calculado milimetricamente. Cada peça tem um papel específico na mobilidade e estabilidade da estrutura. Nesse estágio da produção, técnicos especializados iniciam a montagem do que será o arcabouço do robô. Para isso, utilizam braços robóticos de alta precisão e ferramentas de medição digital. A principal característica dessa fase é o cuidado extremo com o alinhamento de cada junta e eixo. Qualquer desvio, por menor que seja, pode comprometer o equilíbrio, a fluidez dos movimentos ou até mesmo causar danos mecânicos no futuro. Os pistões hidráulicos são então incorporados à estrutura. Esses componentes funcionam como os músculos do robô, gerando força e movimento a partir da pressão de fluidos controlados eletronicamente. São instalados principalmente em regiões estratégicas, como joelhos, quadris, ombros e cotovelos, locais que demandam maior amplitude e potência de movimento. Uma vez fixados, os pistões são submetidos a testes rigorosos de ativação. Eles são acionados em ciclos repetitivos, simulando movimentos reais, como flexão, extensão, rotação e elevação. O objetivo é garantir que operem com suavidade, sem engasgos ou variações de força. Essa etapa é chamada de ciclo de articulação. É nesse momento que os engenheiros avaliam se o esqueleto está de fato pronto para sustentar o restante da estrutura, principalmente a camada de atuadores, sensores e a pele sintética. Além da movimentação, outro ponto crítico é o equilíbrio. O esqueleto precisa absorver vibrações, distribuir o peso de forma uniforme e responder a mudanças de postura com estabilidade. Por isso, ele também é equipado com giroscópios e sensores de inércia, que futuramente permitirão que o robô se mantenha em pé, camine e até corra. Mais do que uma estrutura metálica, o esqueleto artificial é o primeiro passo para transformar linhas de código e peças eletrônicas em algo que se move, reage e pouco a pouco imita a vida. A rede neural e os fios. Com a estrutura física pronta, o robô ainda é apenas uma carcaça sem vida. É neste momento que seu sistema nervoso começa a ser instalado, uma intricada rede de fios, sensores e conexões eletrônicas que formam o que se pode chamar de cérebro eletrônico. Dentro do corpo metálico, os fios coloridos percorrem corredores estreitos e bem planejados, conectando cada motor, atuador e sensor às placas de controle. São dezenas, às vezes centenas de canais de transmissão de dados, responsáveis por enviar e receber sinais em tempo real. Cada fio tem uma função específica e todos são igualmente vitais. Essa fiação é o equivalente aos nervos humanos, conduzem os comandos que darão movimento, equilíbrio, percepção e até expressões ao robô. A complexidade dessa etapa é comparável à montagem de um sistema neurológico. Se um único fio estiver mal conectado ou sofrer perda de sinal, o impacto pode ser catastrófico. Movimentos podem falhar, sensores podem parar de responder e toda a interação da máquina com o ambiente pode ser comprometida. Por isso, cada conexão é meticulosamente testada e a integridade da rede é verificada com equipamentos de precisão. Para proteger esse sistema delicado, os engenheiros aplicam uma malha protetora, semelhante a uma película que recobre os circuitos. Essa camada atua como um escudo contra interferências externas, como campos magnéticos, variações de temperatura ou até descargas eletrostáticas, que poderiam comprometer o funcionamento dos componentes internos. Além disso, essa proteção é essencial para preservar a vida útil do robô. Em um ambiente real, os fios estarão expostos a movimentos constantes, vibrações e até manipulações humanas. Sem esse isolamento, o desgaste seria inevitável. A malha também tem função térmica, ajudando a dissipar o calor gerado pelos circuitos durante operações intensas. A instalação da rede neural também
também marca o início da integração entre hardware e software. Placas programáveis começam a receber os primeiros sinais de teste, processando informações básicas, como movimentar um dedo ou responder a um toque. É nesse ponto que o robô deixa de ser apenas um corpo e começa a se tornar um organismo digital. Cada fio instalado é mais do que um condutor elétrico. É um elo na cadeia que permite ao robô perceber o mundo e reagir a ele. E, passo a passo, o que antes era apenas uma máquina começa a ganhar vida. O movimento do corpo. Com o esqueleto montado e os circuitos conectados, o robô já possui forma e sistema nervoso. Mas ainda falta um passo essencial: o movimento. É chegada a hora de fazer com que o corpo responda, com controle, equilíbrio e fluidez. O segredo está em uma combinação de atuadores hidráulicos e servomecanismos de alta precisão. Esses dispositivos funcionam como os músculos artificiais do robô, convertendo impulsos elétricos em força mecânica. Cada atuador é responsável por gerar movimentos específicos: abrir e fechar os dedos, girar os ombros, flexionar os joelhos ou inclinar o pescoço. A complexidade dessa fase é enorme. É preciso que cada movimento seja natural, progressivo, sem trancos ou atrasos. Por isso, os servomecanismos, pequenas unidades eletromecânicas com sensores embutidos, monitoram em tempo real a posição, velocidade e torque aplicado em cada junta do robô. Eles são o que permite ao robô mover-se de forma fluida, com gestos que se aproximam da biomecânica humana. Um exemplo impressionante dessa tecnologia é a respiração simulada. A expansão e contração do tórax do robô são reproduzidas com perfeição por meio de atuadores sincronizados que imitam o movimento rítmico dos pulmões. Visualmente, parece que o robô está vivo, como se realmente inspirasse e expirasse. Outro desafio técnico é o equilíbrio. O corpo humano realiza ajustes finos o tempo todo para se manter em pé. Replicar isso artificialmente exige sensores de inércia, acelerômetros e algoritmos que processam as mudanças de inclinação e distribuem o peso automaticamente. Mesmo submetido a vibrações intensas, o exoesqueleto robótico é capaz de manter-se estável graças à precisão da engenharia aplicada em suas articulações e sistema de controle. Em testes de campo, os robôs são colocados para caminhar em superfícies irregulares, subir degraus ou até se recuperar de pequenos empurrões. Tudo isso serve para avaliar a capacidade de adaptação do corpo mecânico ao ambiente físico, uma qualidade indispensável para robôs que, no futuro, estarão interagindo diretamente com humanos em situações reais. Esse movimento coordenado entre músculos artificiais, sensores e inteligência computacional marca a transição do robô como estrutura estática para uma entidade capaz de agir no mundo. É a vida em sua forma mais mecânica, mas também mais próxima do humano. A pele humana artificial. Depois de montar o esqueleto, instalar a rede de fios e ativar os mecanismos de movimento, é chegada a fase mais delicada e impressionante do processo, a criação da pele. Mais do que um revestimento estético, a pele artificial é o que torna o robô visualmente próximo de um ser humano. Ela é o que provoca o efeito do Vale da Estranheza, desafiando os limites entre máquina e ser vivo. Tudo começa dentro de um grande tanque industrial de mistura. Nele, pigmentos cuidadosamente calibrados são combinados a uma base de silicone de platina, um material de alta qualidade, flexível e resistente. A proporção exata de cada cor determina o resultado final, desde tons claros até variações de pele mais escuras e realistas. Para acertar essa mistura, os técnicos utilizam iluminação controlada, especialmente luz fria, que revela os detalhes com maior fidelidade do que lâmpadas de tungstênio. O processo de mistura é lento, mas potente. O objetivo é alcançar uma solução homogênea, sem bolhas ou separações, que possa ser moldada com perfeição. Uma vez pronto, o silicone é injetado sob alta pressão em moldes detalhadíssimos. Esses moldes foram desenvolvidos a partir de escaneamentos tridimensionais de rostos e partes do corpo humano, com nível de precisão que capta até as menores imperfeições da pele, como poros, vincos, rugas e até marcas de expressão. À medida que o molde se enche, a pressão interna aumenta gradualmente, preenchendo cada reentrância com exatidão. Isso garante que a pele resultante não apenas tenha a forma correta, mas também uma textura autêntica, com granulação fina e toque macio. Depois de curado e resfriado, o molde
molde é cuidadosamente aberto. Nesse momento surge uma pele artificial incrivelmente realista. Ao toque e à vista, ela se assemelha à pele humana em todos os aspectos. Pode esticar, dobrar, enrugar e até brilhar sob luz natural, dependendo da formulação. Mas o processo não termina aí. A pele ainda passa por etapas de acabamento manual, aplicação de micropigmentações, correções de tonalidade e até a inserção de pelos sintéticos, quando necessário. Em modelos mais avançados, sensores de toque e calor são embutidos sob a superfície para tornar a interação ainda mais natural. Essa camada externa não é apenas visual, ela é a ponte entre a tecnologia e o mundo humano, um revestimento que permite ao robô se apresentar não como máquina, mas como algo próximo de nós. A personalidade e o cérebro digital. Com o corpo finalizado e todos os sistemas físicos funcionando, resta agora a etapa mais complexa e, ao mesmo tempo, a mais intrigante: dar à máquina uma mente, ou ao menos algo que simule perfeitamente uma. É nesse ponto que começa o carregamento da matriz de personalidade. Trata-se de um conjunto de dados e algoritmos que definem como o robô irá se comportar, interagir e responder ao mundo à sua volta. Diferente de um simples programa de comandos, essa matriz é construída para tornar o robô mais humano possível, tanto em suas falas quanto em suas reações emocionais. Os primeiros parâmetros inseridos geralmente são a empatia e o senso de humor. Essas funções exigem mais do que frases prontas. Elas dependem de leitura de contexto, interpretação de expressões humanas, tom de voz e até contato visual. A inteligência artificial precisa reconhecer nuances e adaptar sua resposta conforme o ambiente e a intenção do interlocutor. Ao mesmo tempo, são ativadas as redes neurais artificiais responsáveis pela consciência de contexto. Isso permite que o robô se lembre de interações anteriores, mantenha uma conversa coerente e adeque suas respostas ao perfil de quem está falando com ele. Assim, ele não apenas responde, mas interage de forma ativa e contextualizada. Nessa fase, o robô literalmente acorda. Ele passa a responder a comandos, expressar reações sutis e até demonstrar personalidade, programada, mas convincente. E com isso, a transição da máquina para o humanoide pensante está praticamente concluída. Testes de caminhada e interação. Depois da montagem completa, da instalação dos sistemas eletrônicos e da ativação da matriz de personalidade, o robô humanoide finalmente ganha forma e mente. Mas ainda falta uma última etapa, os testes finais, onde o desempenho da máquina é colocado à prova em cenários que simulam a vida real. Esses testes são divididos em dois grandes grupos, físicos e cognitivos. Nos testes físicos, o foco está na mobilidade. O robô precisa caminhar, manter o equilíbrio, reagir a obstáculos e ajustar sua postura em tempo real. Para isso, é colocado em ambientes controlados com superfícies inclinadas, pisos irregulares e obstáculos inesperados. Câmeras de alta velocidade registram cada passo, avaliando se há instabilidade, rigidez ou atraso nos movimentos. A rede neural artificial, integrada aos sensores do corpo, entra em ação. Ela coordena os comandos de forma precisa, permitindo um controle motor fino, ou seja, movimentos suaves, naturais e incrivelmente semelhantes aos de um ser humano. Mesmo sob pressão ou diante de pequenos desequilíbrios, o robô consegue se ajustar automaticamente, mantendo a postura ereta e a caminhada fluida. Além disso, o robô é testado em situações de interação social. Técnicos simulam conversas, fazem perguntas inesperadas, alteram o tom de voz e até expressam emoções negativas, como raiva ou frustração. O objetivo é verificar como a inteligência artificial reage a diferentes estímulos humanos. Nesses testes cognitivos, o robô precisa reconhecer rostos, interpretar expressões faciais, entender o contexto das falas e adaptar suas respostas com naturalidade. Ele deve demonstrar empatia, manter o contato visual e usar gestos sutis para complementar sua comunicação. Tudo isso é monitorado em tempo real por algoritmos que analisam a coerência emocional e a precisão linguística de cada resposta. O mais impressionante é que, ao final desse processo, o robô não apenas anda e fala, ele observa, reage, interpreta e interage. Suas expressões faciais mudam de acordo com o conteúdo da conversa. Seus olhos acompanham o interlocutor. Suas mãos gesticulam com leveza. A interação deixa de ser uma sequência de comandos e se transforma em uma experiência natural, quase humana.
Cada teste superado é um passo mais próximo de um futuro onde robôs humanoides poderão conviver, trabalhar e se comunicar conosco, com fluidez, segurança e, acima de tudo, realismo. Os humanoides vão substituir os humanos? Com cada novo avanço na inteligência artificial e na robótica, uma pergunta inevitável ressurge: até onde os robôs podem chegar? E, mais importante, os humanoides vão, um dia, substituir os seres humanos? Essa dúvida não é nova. Desde as primeiras revoluções industriais, sempre que uma tecnologia transformadora surge, surgem também os temores sobre o desaparecimento de empregos, o papel do homem e a possibilidade de sermos superados pelas próprias máquinas que criamos. No entanto, quando se trata de humanoides, máquinas que não apenas executam tarefas, mas que também se parecem conosco, o debate assume uma dimensão ainda mais delicada. Hoje, os humanoides estão sendo desenvolvidos com habilidades que antes eram exclusivas dos humanos: andar, falar, fazer contato visual, interpretar expressões faciais, responder com empatia simulada e até interagir de forma social. Em alguns casos, estão sendo testados como recepcionistas em hotéis, cuidadores de idosos, guias em museus e até assistentes de professores. E mais, tudo isso com um rosto que pisca, sorri e reage a estímulos com naturalidade. Mas será que isso significa que eles estão prontos para nos substituir? A resposta, por mais alarmante que possa parecer à primeira vista, é muito mais complexa. Embora os humanoides avancem rapidamente em termos de aparência e funcionalidade, ainda enfrentam limitações técnicas e filosóficas fundamentais. A cognição artificial, por mais refinada que seja, continua baseada em programação, algoritmos de aprendizado de máquina e dados pré-processados. Robôs podem aprender padrões, prever comportamentos e até improvisar com base em bancos de dados, mas ainda não possuem consciência real, autoconsciência ou vivência emocional autêntica, atributos que são centrais à experiência humana. Eles podem simular empatia, mas não sentir. Podem imitar emoções, mas não compreendê-las de forma subjetiva. Um humanoide pode reconhecer que alguém está triste e responder com palavras de conforto programadas, mas não experimentará de fato a compaixão. Além disso, há uma questão social e ética que precisa ser considerada. Qual deve ser o papel dos robôs na sociedade? Eles devem existir para nos ajudar ou podem eventualmente competir conosco por espaço e função? Especialistas concordam que os empregos mais vulneráveis à substituição são aqueles de natureza repetitiva, mecânica ou de alto risco. Máquinas já são amplamente utilizadas em linhas de montagem, na mineração, em operações de desarmamento de explosivos ou em atendimentos automatizados. E os humanoides, com aparência mais amigável, podem ocupar postos voltados ao contato direto com o público. Por outro lado, atividades que exigem julgamento moral, criatividade, pensamento crítico e empatia verdadeira ainda são e devem continuar sendo domínio dos humanos. Professores, médicos, psicólogos, artistas, cientistas e cuidadores exercem funções que não dependem apenas de raciocínio lógico, mas de intuição, experiência e sensibilidade humana, algo que nenhuma máquina é capaz de reproduzir por completo. A maior parte dos estudiosos em inteligência artificial e filosofia da tecnologia defende que os humanoides não foram criados para substituir os humanos, mas sim para nos complementar. Em outras palavras, a ideia não é competir com o ser humano, mas trabalhar ao lado dele. Robôs podem ampliar nossa produtividade, oferecer suporte em tarefas exaustivas e até abrir espaço para que os humanos se concentrem em atividades mais complexas e criativas. O verdadeiro desafio, portanto, não é tecnológico, é cultural, econômico e ético. Será que as sociedades estão preparadas para um mundo em que robôs convivem lado a lado com humanos no ambiente de trabalho, nos transportes públicos, nos hospitais ou nas escolas? E mais, estaremos preparados para lidar com as consequências sociais, como o desemprego em massa de setores automatizados ou a necessidade urgente de requalificação profissional? No fim das contas, talvez a pergunta mais importante não seja se os humanoides vão substituir os humanos, mas sim como vamos escolher conviver com eles. Será uma convivência baseada em competição, medo e exclusão, ou conseguiremos construir uma relação de colaboração, equilíbrio e benefício mútuo? O futuro está sendo moldado agora. As decisões que tomarmos hoje sobre leis, educação, limites éticos e responsabilidades tecnológicas vão determinar como será essa convivência nas próximas décadas. E enquanto isso acontece, uma outra reflexão se impõe. À medida que criamos máquinas cada vez mais parecidas conosco, será que também estamos nos lembrando do que nos torna verdadeiramente humanos?
Eles não são apenas máquinas, são o espelho do futuro que estamos construindo, onde o metal respira, a pele sente e a inteligência artificial aprende a nos entender. A questão não é mais se eles virão, mas quando. E, acima de tudo, estamos prontos para conviver com eles? Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo do Processo Industrial. E se você gosta de ver como a tecnologia transforma o mundo à nossa volta, continue aqui no canal. Confira também como é feito o incrível processo industrial de fabricação de cimento e concreto. Como é feito o incrível processo industrial e mineração do alumínio. Te vejo lá.